quando eu tinha 15 dias de vida, presta atenção, 15 dias de vida, era um recém-nascido. Eu tive uma pneumonia e quase morri. Quase morri mesmo, cheguei semi-morto no hospital. E isso é uma história que marcou muito a minha mãe, porque, claro, o filho dela, um recém-nascido, um bebê, e aí não aconteceu, quer dizer, aconteceu de me salvarem, porque, principalmente, porque era para acontecer, eu acho, sim, sei lá. Acho que algum propósito deve ter nisso, mas aquele instinto materno prevaleceu, sabe? O, o fato de que a minha mãe, ela... Talvez alguma outra mãe, ela podia ter olhado isso e pensado, meu filho tá só com uma gripezinha. Eu era o segundo filho, né? Eu tenho uma irmã mais velha. Então, ela podia pensar, é só uma gripe. E deixar ali, esperar mais algumas horas, alguns dias, até pensar em ir no hospital. Mas não, ela percebeu, tem alguma coisa ali de errada com meu filho. Alguma coisa séria tá acontecendo com meu filho. Eu preciso levar ele pro hospital de qualquer jeito. E ela sempre conta isso. E aí o que acontece? Não só isso aconteceu comigo, mas quando eu era criança eu passei por alguns problemas de saúde, assim, e ir pro hospital era uma coisa que aconteceu com muita frequência. Isso, nossa, eu não odeio o ambiente de hospital, acho que por causa disso também, sabe? Mas assim, muita coisa que uma criança pode ter, assim, de problema de saúde eu tive. Tive essa pneumonia, aí depois eu tive uma alergia a medicamento, a um determinado medicamento que, além da alergia, ela me acarretou a uma coisa, acho que uma bactéria no joelho, sabe? Que dava uma dor insuportável, era uma dor insuportável no joelho. E tive catapora, tive cachumba, dengue várias vezes, assim, muita coisa. Eu tinha saúde frágil. Eu era uma criança de saúde frágil, sabe? E passei por todas essas coisas ali até os meus 10, 12 anos. Tive muitas viroses, muitas coisas, passei muito mal. Aos poucos parece que a minha saúde ela foi fortalecendo, sabe? E aí eu fico pensando, a gente vê muito, a gente chega, mesmo agora depois de adulto, a gente chega no hospital, você vai lá adulto sozinho no hospital, você tem alguma, você tá sentindo alguma coisa, você precisa de uma consulta, você olha para os lados, você vê pais com crianças e aquele semblante triste, sabe? Do pai com a criança ali, você sabe que ele tá ali no SUS e tá ali porque não tem dinheiro, é óbvio. E você vê tristeza no olhar dos pais daquela criança, de ver o que o seu filho tá passando ali, de problema de saúde e tudo mais. E tudo que acontece com o filho afeta 100% nos pais. Afeta 100% nos pais. Tanto no pai quanto na mãe, mas claro, mais na mãe por tal do instinto materno, por a gente ter saído de dentro dela. Então, na maioria das vezes, a mãe acaba sofrendo mais ainda. E aí, eu tava pensando, comecei a falar sobre isso porque tava pensando sobre o nicho do meu canal, assim, se eu tenho um nicho ou não. E eu acho que o meu nicho, ele é basicamente hoje dizer sobre como é difícil a vida de uma pessoa que não tem recursos, de uma pessoa que passa por dificuldades, que não tem dinheiro mesmo. O pouco que ganha mal
faz para sobreviver, né? Ele se alimentar mal, morar na casinha sem conforto nenhum, igual a grande maioria das pessoas vive, né? Grande maioria das pessoas vivem dessa forma. E até uma moça fez um comentário num vídeo meu falando que a gente, assim, a maioria das pessoas que não tem esse recurso financeiro para sobreviver bem, para ter muitas coisas na vida, que passa por aperto, dificuldade, essas pessoas elas não estão preparadas para constituir uma família. E os percalços que vão vir depois que você tem um casamento, tem filhos para criar, tem uma esposa, tem um marido, e os problemas vão chegando, que eles chegam mesmo. Os problemas vêm e vêm de qualquer jeito. E as pessoas não estão preparadas para isso. Só que ninguém fala disso. Ninguém fala. Só vai vivendo, achando que tá tudo bem, que é isso mesmo, que tá tudo certo viver dessa forma, que tá tudo certo passar por falta das coisas, que tá tudo certo viver de um jeito que, com pouco dinheiro, e se amanhã a pessoa não conseguir trabalhar, ela não vai conseguir comer. Então não devia ser assim. Todo mundo devia ter mais recursos, ter uma reserva, ter um dinheiro guardado, poder investir para o futuro, para uma aposentadoria, já que pelo andar da carruagem ninguém vai se aposentar, pelo INSS+. Então se ninguém vai se aposentar, alguma coisa tem que ser feita para a gente conseguir, por nossa própria conta, um dia ter uma aposentadoria, porque ninguém vai conseguir trabalhar pro resto da vida. A idade chega, a gente começa a sentir dor pra tudo quanto é lado, cansaço, cansaço mental, não vai tendo mais paciência com as pessoas. Você vai ficar mais velho, você não vai ter paciência com as pessoas. Uma pessoa de mais idade, ela não consegue trabalhar para os outros, por exemplo, e aguentar desaforo. E as que fazem isso é porque precisa muito mesmo. Só que essas dificuldades vão chegando. E aí alguma coisa a gente tem que fazer. Algo tem que ser feito para que a gente não chegue nesse ponto de ser um idoso que precisa montar uma barraquinha de pipoca na rua para vender no sol quente, precisa limpar jardim de rico. O cara tá lá com 70 anos, no sol quente, trabalhando de peão. Então, algo tem que ser feito. É por isso que eu falo essas coisas aqui. Porque eu acho que algo tem que ser feito. Se os outros não vão fazer pela gente, então a gente tem que fazer. E como é que a gente faz isso? Diminuindo nossos problemas. Então, se não está preparado, não vai atrás de pôr filho nesse mundo. Que eu até quero reagir. Eu quero reagir a um vídeo de um canal que eu gosto muito sobre isso. O título é Os 10 motivos para você não ter filho. Eu quero reagir. Eu quero fazer uma live falando sobre isso. Quero escutar. Tô pensando em fazer a live no escuro que eu fiz rapidinho outro dia. Eu tô pensando em fazer ela várias vezes. Com esse nome, Live no Escuro. Ser tipo meio que um quadro. Sem mostrar o rosto, só com áudio. E aí eu quero falar sobre isso. Os 10 motivos para você não ter filho. Então, a gente tem que fugir dessas coisas, dessas responsabilidades. Se a gente não tem os recursos para assumir essas responsabilidades, a gente tem que fugir delas para poder sobreviver. Se a gente não está preparado, ou a gente se prepara de verdade, ou seja, estuda, trabalha muito, dá um jeito de furar a bolha e conseguir ganhar muito dinheiro, ou então aceita a realidade
e vai viver sozinho. Ou se você já é casado e ainda não tem filho, vai viver com sua esposa de boa, só vocês dois, tranquilo, um cuidando do outro, não tem problema nenhum. Até porque é ilusão você achar que um filho vai cuidar de você. Não tem escrito em lugar nenhum que um filho vai cuidar do pai quando o pai estiver velho, da mãe. Em nenhum lugar está escrito isso. Isso é coisa que inventaram. E que eu já ouvi muita gente falar: quem vai cuidar de mim? Aquela história, né? O futuro a Deus pertence. Não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. Eu vou planejar quem vai cuidar de mim quando eu estiver velho. E se é que eu tô velho. Você pode perceber que muita gente morre aí do nada entre os 40 e 70 anos, nessa faixa aí, vou pôr entre os 50 e 70 anos. Muita gente morre do nada, de infarto, de a pessoa tá bem, tá forte, tá saudável. Todo mundo pensa que aquela pessoa ali vai viver ainda muitos, muitos anos. Do nada ela adoece e morre. Questão de dias. Ou tem um infarto fulminante. Acontece muito, muito mesmo. Então, claro que também tem quem viva muito tempo e a expectativa de vida lá aumenta a cada dia. Mas, pelo menos pra mim, é um negócio que não dá pra ficar pensando e planejando demais. Isso não. Nosso planejamento tem que ser um planejamento de vida, sabe? E não um planejamento de morte. É planejamento de vida. Ficar velho e sem saúde, sem conseguir fazer as coisas sozinho, é uma coisa que todo mundo corre esse risco de passar por isso, mas é inevitável. Se tiver que acontecer, é inevitável. Agora, não se pode ter esse egoísmo de simplesmente colocar uma pessoa nesse mundo aqui pensando em: no futuro eu preciso de alguém para cuidar de mim. Porque você não tem garantia nenhuma de que aquela pessoa vai cuidar de você. E na real você não tem nem esse direito, né? É um pensamento bem egoísta, bem mesquinho. Se for para ser egoísta, seja no sentido de você dar o seu melhor a você mesmo. Então, algo que eu gosto sempre de falar aqui: você dá o melhor de você para você mesmo e não para outra pessoa. Não para outra pessoa viver bem, mas para você viver bem. Para você passar por uma existência mais leve, de menos problemas, de menos dificuldades, por mais que todo mundo tenha as suas, e viver uma vida mais leve. Então, eu comecei falando lá das crianças, de como o pai e a mãe, eles sentem quando acontece algo. Então, se você não está preparado, não entra nessa. Não entra nessa. Porque um filho, quando acontece algo de ruim, se acontece algo de ruim com seu filho, você vai sentir talvez até pior do que você vai sentir até mais do que ele mesmo que tenha acontecido com ele. Então, a vida acaba quando um pai, uma mãe perde um filho, por exemplo. Acaba a vida da pessoa. Ela não vê sentido em viver mais. Ela não vê sentido em viver. E que eu não preciso nem ter um filho para saber disso. Eu nem preciso ter, mas eu já vi. É só você ver o semblante de uma pessoa. Quando você abre um jornal e você vê que uma pessoa morreu, e aí os pais são entrevistados, você vê o semblante daquelas pessoas, daquela mãe, daquele pai, sabe, parece que já foi, a alma já foi.
Ali tá só o corpo. É a tristeza mais profunda, uma das tristezas mais profundas que a gente pode ver e identificar numa pessoa é uma mãe ou um pai que teve que enterrar o próprio filho. Então é seríssimo. E a gente tem que estar preparado para tudo. E mesmo que a gente não consiga estar preparado para tudo, a gente tem que estar pelo menos para algumas coisas, né? Pelo menos para alguns problemas que são muito prováveis de acontecer, a gente tem que ter um preparo. Então, ter filho não é missão, constituir família não é missão, não é propósito, não tem propósito nenhum nisso, não tem romantismo, não tem... eu sei que a religiosidade, ela tenta botar isso na cabeça das pessoas. Então, um cara muito religioso, ele pensa assim, ele pensa que a família é um propósito de Deus, e eu falar isso aqui, pra quem pensa assim, eu tô cometendo um crime. Tô cometendo uma blasfêmia em dizer, em pensar dessa forma. Mas a forma que eu penso é que eu sempre vou pensar. É os exemplos que eu sempre vi de perto. As coisas que eu sempre vi de perto sempre foram isso, sempre foi de dificuldades, de vida real. Vida real. E as pessoas precisam parar com esse negócio de fazer tudo na base da emoção, na base do... Depois a gente vê como é que faz. Porque eu vou fazer porque todo mundo faz. Por que você vive essa vida exatamente dessa forma? Você tem um emprego, um subemprego ali comum que te paga pouco, quase nada. E aí, mesmo assim, você ainda pega, financia casa, financia carro, bota filho no mundo, bota 3, 4, 5 filhos ainda, sem ter recurso nenhum. É simplesmente porque as outras pessoas fizeram. E vai seguir nessa corrente do mal aí, do mal. Corrente do mal. Que é tanta gente sem o básico na vida. É graças a Deus que a gente tem, né? A gente que tem o básico. Muitas vezes a gente não percebe, mas é privilegiado por isso. Mas eu acho que essa corrente do mal tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. Deixa esse negócio de família bonitinha, de papai, mamãe, filhinhos e família feliz e tudo mais, para quem pode, para quem tem condição, para quem teve a oportunidade de estudar e trabalhar com o que gosta, com o que dá muito dinheiro, e muito dinheiro mesmo. Que para mim vai ser sempre isso. Quando for falar de sustentar uma família, para mim é coisa de 10, 20 mil reais para cima ali. Começa nisso. Daqui para baixo, 10 mil para baixo, é para uma pessoa, um casal no máximo ali, sobreviver, não passar aperto, conseguir pagar um planozinho de saúde ali, fazer uma viagenzinha os dois. E isso quando o relacionamento dá certo, né? Quando as duas pessoas se respeitam, elas não têm ganância, têm ambição, mas não tem ganância, não tá um com o outro pelo dinheiro, pela beleza, por coisas superficiais que um possa proporcionar por o outro. E sim, na verdade, estão ali por os dois seguir uma caminhada e seguir uma boa história juntos. Então é isso. Menos romantização desse mundo que é tenebroso, e vamos viver mais
na nossa realidade, que é o que a gente tem para hoje, né? Valeu, falou, até mais.